CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Brunão, me parece que hoje, em linha com o que o Gui colocou e o Coleta antes do Gui, a gente tem dois momentos. É natural que nós os tenhamos. Um antes das 9h30, pré-CPI, outro depois das 9h30, pós-CPI. Indifute e Dolfute, vamos às pontuações que o gráfico que você separou indica pra gente. Bom dia. Fala, Léo. Muito bom dia. Bom dia a todos aí no estúdio. Bom dia para quem nos acompanha no YouTube e também na TC Station. Vamos lá. Pré-CPI, começo com o índice para vocês. Então, pré-CPI, pessoal, o pesadelo está ali em 116.735, 116.530 são os grandes suportes, tá? E na parte de cima, nortista aqui, 118.625 principal, 118.745. Pedágios aqui, fraco, 118.320, 118.280, 118.385 e 118.420. Então tem blocos ali de regiões interessantes, tá? O índice que abriu próximos da máxima. Então, pessoal, caso a gente venha a ceder até o 116.735, tá tranquilo ali, é uma região bem compradora de acordo com o pregão de ontem, o pregão dessa semana então. Indo para o dólar, ele consegue aqui utilizar o 4,886 como resistência, vindo de baixo para cima resistência, CPI acima do esperado, vai utilizar esse cara aqui como suporte, deve romper ele e utilizar ele como suporte de cima para baixo. Então é o Coringão aqui, tá? Em homenagem aí ao Denver Nuggets do Joker lá que ganhou a NBA ontem, Coringa do dólar aqui é o 4,886, tá? O suporte para essa queda é o 4,872, tá? 4,862,5, 4,861,5. Aqui tá uma primeira parada, tá? De um CPI fraco, por exemplo, 4,862,5, 4,861,5 pode ser uma grande parada aí para um CPI vindo fraco. Léo, para cima, a única resistência, como o Coringa, é o 4,886, 4,898, 4,901,5. Lembrando, acho que você chegou a comentar, Léo, antes de eu entrar, que a frustração de um CPI forte não está muito precificado, ou nada precificado. Pois é. A bonança de um CPI fraco já está meio que no jogo, tá? Então, assim, notícia boa, pouca alta pro S&P, pouca baixa pro dólar, talvez. E notícia ruim, essa não. Essa pode dar uma rasgada chata. Grande Bruno. Preciso, Bruno. 9h10. O resumo é esse. Nós não temos, Coleta, nenhum terreno pré-asfaltado para um CPI que frustra as expectativas. E o que seria um CPI que frustra as expectativas? Um CPI azedo. Uma pressão inflacionária maior do que a imaginada, que quebre o consenso. O mercado não está preparado para isso. Todo o terreno que foi sendo asfaltado para que o CPI viesse em linha com o consenso ou mais frouxo, com uma pressão inflacionária mais domada. E é uma sensação parecida que eu tô com relação ao FONC de amanhã, tá? Acho que o mercado tá correndo muito na frente aí dessa decisão dos juros, dessa pausa, que vai ser uma pausa com um tom, se for uma pausa que for acompanhada de um tom hawkish por parte do Jerome Powell, um tom de, vamos deixar aberta a possibilidade de uma nova alta, o mercado pode corrigir. Então eu tô com essa cabeça aí de que esse rally todo de Nova York, todo esse sentimento muito positivo, ele tá marcado aí pela expectativa de pausa. A gente pode ter uma correção mesmo no caso da pausa, tá? Indifute, eu não vou ainda bater aqui o martelo de que firmou direção, mas bateu o mínimo intradiário, tá caindo agora 0,17%, 117.580 pontos. Agora tá dando uma encorpada, quase 0,20% de recuo, ainda numa proporção tímida, sobretudo ao considerar tudo que vem subindo nos últimos pregões. O dólar, de ladinho, 0,04% de recuo. E a curva de juros, esta começou a tomar uma cara mais altista. Nós temos agora 4 pontos base a 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. É assim que nós estamos. Bolsa levemente para baixo, curva de juros levemente para cima e o dólar de lado sem direção. Mas em 18 minutos tudo pode mudar. Diego Kerber, vamos abrir a porta brasileira agora, repercutir alguns dos fatos que ainda sobraram do panorama. Primeiro, Roberto Campos Neto. O mundo está decidindo em que patamar para o ciclo altista. A Selic já parou faz bastante tempo. A nossa pergunta é quando é que passa a cair. E o RCN está sinalizando cada vez mais o momento do corte.
Ontem não foi diferente, Diego. Exatamente. Por aqui o mercado dá sinais que mantém o otimismo com a perspectiva de queda da taxa de juros. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o movimento de mercado observado na curva de juros abre espaço para a atuação do Banco Central da sua política adiante. Campos Neto não cravou uma data específica para o início do corte de juros, mas citou aí um cenário de melhora para a atividade local. Ele participou ontem de encontro com representantes do setor varejista. E a minha pergunta vai justamente para esse lado, Corleta, porque um corte de juros pode ajudar aí o setor varejista a dar uma desencantada, né? Não sei. Ou nem tanto? Não sei, a gente já viu outros setores andarem tanto e o varejo ainda travado, né? Ontem tem o vídeo da Luísa Trajano pedindo, pelo amor de Deus, pro Campos Neto baixar a taxa de juros. A gente não aumenta o preço dos produtos, diz ela, como se fosse controlar a inflação desse jeito, né? Então, assim, o varejo não é um setor que eu gosto. Eu acho que é um setor que ficou um pouco para trás de outros que se beneficiam de um corte de juros, mas acho que tem espaço ali, a oportunidade de risco-retorno mais interessantes em indústria, construção, entre outros ativos, empresas endividadas também, tá? Do que nesse setor especificamente que sofre muito com competição. O que o RCN disse assim, a gente tem dois sinais bem importantes, né? Primeiro é o fechamento da curva de juros, que já vem acontecendo há algum tempo, e o segundo é a primeira queda nas projeções de inflação no Boletim Focus, que a gente viu nessa segunda-feira. Inclusive para 2025, que é um horizonte um pouquinho mais é um à horizonte frente. relevante. Né? Então, assim, de 4 para 3,9, não caiu muito, mas foi a primeira vez que caiu. Estava estacionado no 4. E o Banco Central, ele atua de uma forma, fazendo o Inflation Forecast Targeting, né? Ele faz ele busca manter ancoradas as expectativas de inflação para poder cortar os juros. Então, as expectativas de inflação hoje estão desancoradas. Parte dessa culpa é do governo, que decidiu debater meta de inflação na hora errada. Mas está desancorado ainda. Se é 3,25 para o ano que vem, se é 3 para 2025, está lá perto de 4. Então, o Banco Central, como ele atua fazendo a medição das expectativas de inflação, de forma a garantir que a trajetória de macroeconômica, a expectativa dessa trajetória esteja alinhada com as metas, ele ainda não poderia cortar, mas a gente começou a ver cair essas expectativas de inflação junto com a curva de juros, de forma que o RCN começa mais dovish a indicar esse corte na Selic. Não acho que vai ser já em junho, vai ser surpreendente se for em junho, ele vai ter que ter mais uma aparição ainda mais dovish antes da semana que vem, para que a gente comece a pensar, talvez seja já na semana que vem. Inclusive as apostas dos derivativos brasileiros, entre aspas, é de que o corte vem em agosto, assim, com fôlego, né? Em julho não se fala em corte ainda. Exatamente, na reunião seguinte de agosto, ou então em setembro. Então passa a tentar entender quando e em qual magnitude, né? Qual que é a chance? Vai cortar 50? Vai cortar 25? Tem espaço para cortar 50, na minha opinião, né? Então, esse debate todo ele é bem positivo aí para o mercado e para os setores cíclicos da Bolsa que a gente está vendo realizar, né, sem parar. São 9h16. O tempo passa, a torcida brasileira, diria Fiore Gigliotti. Faltam 14 minutos para as 9h30. 14 para as 9h30. Vamos aproveitar a onda do CPI para atingir o maior número de likes possível. Já temos 417 likes, 4 lotes completos. A cobertura especial do CPI começa em alguns minutos para a gente fazer a fotografia do mês cheio, quinto ou mês de maio. Vamos trazer a foto mensal, a comparação mês a mês, a comparação ano a ano, o acumulado dos 12 meses, o núcleo, que é tão importante, é um dos cores para você pensar o racional do Federal Reserve no manejo de sua política monetária. Tudo isso em alguns minutos. O Bruno Mazzoni segue conosco, ele já está preparando os gráficos da terra do Tio Sam e os gráficos das commodities para sua despedida aqui antes da divulgação do CPI. E o Guilherme Cunha vai responder a seguinte pergunta: quais posições ele está montando sob a luz do CPI? É de ladinho que se vai, então ele só bunda na parede e observa até 9h30? A partir do que vier com o dado, é que ele monta as posições? Ou vai tentar se antecipar o Guilherme Cunha? Como ele mesmo diria, cuidado operador, já ele responde essa, são 9h17. Ainda nos fatos domésticos, o Supremo Tribunal Federal, atenção, foi nas últimas horas de ontem, formou maioria no julgamento que discute a incidência de PIS e COFINS sobre receitas financeiras de bancos, corretoras, cooperativas de crédito e seguradoras. Ou seja,
tem essa mordida da taxa em mais campos, o que aumenta a arrecadação por parte da União. É uma beleza de vitória, pensando na ótica do governo federal, que precisa rechear melhor os cofres públicos. O Ministério da Fazenda estima que a ação tem impacto de 115 bilhões de reais em favor da União. Risco fiscal diminui com essa pegada e com essa notícia. Diminui do jeito errado, né? Essa dinâmica de não há enxugamento de gasto, não há maior eficiência de gasto, ou pelo menos pouquíssimo se fala nisso, e sim em mais arrecadação, né? Agora, a história que deixa curioso quanto a isso é: a Fazenda estima que esse PIS/COFINS sobre a atividade financeira vai impactar 115 bi nas contas públicas. A Febraban fala em 12. Tem um abismo aí, né? Ou seja, qual vai ser? Aonde vai parar esse impacto fiscal? Então é difícil de precificar, né? Difícil que o mercado precifique uma queda violenta de risco fiscal, que 115 bilhões realmente trariam, né? Traria uma viabilidade desse arcabouço fiscal, quando quem vai pagar esse imposto, que são efetivamente os bancos, né? Alguns outros segmentos, como você comentou, fala em 12 bi de impacto. Então são 115 ou 12, né? Aonde nesse meio do caminho que deve estar o número real é muito difícil de estimar nesse momento, Léo. São 9h19. Bom, pessoal, deixa eu aproveitar o gancho, porque nós temos um último destaque do Diego em relação à Verde Asset Management, de Luiz Stuhlberger. Foi divulgada a carta referente ao mês de maio. E essa carta trouxe atualizações sobre a alocação de capital, o que é que o Stuhlberger está fazendo com os seus trilhões sobre os quais ele incide e gerencia junto a todos os seus. Antes, no entanto, vamos aproveitar que o tempero ainda nos leva a Brasília, falávamos há pouco do Supremo Tribunal Federal, e convocar a repórter Simone Cafrune. Você entendeu o início do comentário do Corleta, né? Na visão dele, está havendo sim uma diminuição do risco fiscal, mas pelo incremento de receita, não pela redução das despesas, dos gastos. O fato é que a conta precisa fechar. Ou você enxuga em determinados pontos, aumentando eficiência, ou você aumenta a receita. É disso que se trata a decisão do STF. Por falar em Supremo Tribunal Federal, Zanin corre para articular a aprovação no Senado. É disso que se trata. Qualquer indicação precisa da bênção dos senadores e, portanto, qualquer indicação no extraoficial corre para articular e asfaltar a aprovação. É o destaque de Simone Cafrune, a Suprema Corte Brasileira, tendo uma nova cadeira em instantes a partir da aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Pois não, Simone, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da TC Rádio. O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado no Supremo Tribunal Federal, já está percorrendo os corredores de Brasília para garantir a aprovação do seu nome na sabatina. A sabatina foi marcada para 21 de junho, portanto, na próxima quarta-feira. Ele se reuniu hoje com a maior bancada do Senado, o PSD, às 14 horas, na liderança do partido, e também prevê uma reunião aí com a oposição. Tudo isso que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, já escolheu o relator, veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado, será o relator, e já definiu a data, como eu disse, 21 de junho. Depois dessa sabatina, se for aprovado, o nome de Zanin deve passar pelo crivo do Senado. E, às vezes é no mesmo dia, mas a gente sabe que essas sabatinas são longas, né? Na CCJ são 27 senadores, é preciso um quórum de pelo menos 14 para começar a sabatina. E no plenário precisa de uma maioria absoluta, portanto 50% mais um, de 81 senadores, são 41. Na semana seguinte, é a vez dos dois diretores do Banco Central, o Gabriel Galípolo e Ailton, aqui sob a relatoria de Otto Alencar, dia 27 de junho. Em comum, essas sabatinas não devem trazer surpresas. Nas comissões, os nomes devem ser aprovados. Ou seja, Gabriel Galípolo aprovado na direção ou numa das principais, a principal diretoria do Banco Central, e Zanin aprovado dentro do Senado para ocupar uma das cadeiras da Suprema Corte Brasileira. Corleta faz preço, Zanin no STF. As decisões do STF já têm sido bastante em linha com o que espera o Executivo. Há um alinhamento apontado por analistas e, sobretudo, pela oposição, sugerindo um azeitamento que não houve ao longo dos últimos anos na gestão anterior, gestão de Jair Bolsonaro. A chegada de Zanin, em teoria, favorece mais um voto mais alinhado ao Palácio do Planalto. Isso faz preço ou, rigorosamente, não muda o jogo, apenas aumenta a gordura em decisões que tendem a ser mais pró-Planalto? Não acho que faz preço não, Léo. Acho que
O que pode fazer, ter impacto é político, né? No debate, de o Lula ter colocado seu próprio advogado lá, isso pode pesar em algum determinado momento, mais para frente. Nesse momento não vejo o impacto de mercado, não. São 9h22. Bom, pagamos todos os eventos principais antes das 9h30. Então a gente aquece os motores pro CPI e agradece os quase 500 likes que nós já temos aqui na transmissão. Pra Maíra de Almeida, cheguei likeando, aí sim Maíra, beijo no C. Pro Bibacoin, canal maravilhoso, meteu um foguetaço aqui. Pra Rosa Maria de Freitas, bom dia, ótima terça-feira a todos. Pro Jerry Games, quem mais? Pro Thiago Alves, bom dia TC Rádio, like tá pago, agora quem paga sobre o DI Fute? Abraços a todos, valeu. William Souza, de olho em IFCM3. O Marcos Rodrigues, parabéns por esse trabalho sensacional que vocês vêm realizando e que você, Marcos, e todos vocês nos ajudam a construir. Também o Vinícius Henrique, bom dia rapaziada, like 450 enviado, ótimo dia para todos nós. É isso, são 9h23, vamos lá, rodando as palavras finais. Aquecimento das turbinas pro CPI, Bruno Mazzoni, eu começo me despedindo de você, que mergulha nos gráficos da terra do Tio Sam e calibra também as expectativas para as commodities com o minério de ferro tirando as manguinhas de fora, diante de uma China mais estimulante. Vamos lá, Brunão, faltam 7 minutos pro CPI, é você, meu parceiro. Vamos lá, Léo, voando aqui, começa com o DXY, pessoal, DXY pré-CPI, e por isso que a gente falou que a narrativa está muito mais pro copo meio cheio, né, o CPI vindo fraco, inflação vindo fraca, porque o DXY cede, um dia bom para emergentes, pré-inflação americana. Então o DXY cedendo, a gente vai para a curva americana também, o yield de 10 anos cedendo, tá, mais lateral do que o DXY, mas ainda assim a abertura cedendo, e o S&P voando, tá, o S&P eu não tenho muita a análise para ser feita, pessoal, nesse momento, porque a tendência é de alta, tá no mercado bull market já, então vou esperar ele cair entre 8% a 9% para dizer para vocês, olha, pessoal, com a narrativa atual é o melhor suporte. Agora as resistências estão se aproximando, estão sendo todas eliminadas do meu gráfico, assim que elas vão sendo rompidas, então a próxima é 4.459, 4.466 e termina aqui com 4.492, tá? Semana que vem eu comento sobre 4.585 se o S&P rumar para cima, mas está se aproximando aí das máximas históricas. O que eu queria comentar rapidamente é que o nosso IVVB11 não anda. Então se você está no IVVB, pessoal, talvez, e está otimista com o CPI, talvez a assimetria que hoje exista, tá? Dá para arbitrar entre IVVB11 e S&P, e aí você põe o dólar de lado, que é o cara que trava um pouquinho o IVVB, é essa daqui, ó, o S&P já rompe esse topinho anterior, que eu destaco em vertical, tá? Enquanto que o IVVB não rompeu, tá? Então tem essa arbitragem entre IVVB e S&P 500, cuidado com o dólar, cuidado com o S&P, mas também você pode apostar, sendo que o IVVB está atrasado aí, e o S&P já rompeu há semanas, né? Que esse gráfico que é semanal, há semanas já, essa resistência horizontal que eu coloco no gráfico, vou compartilhar para vocês lá na TC Ideas, né? Agora indo pro petróleo, nada a comentar aqui, pessoal, suporte na região que tem sentido suporte há meses, então para a economia real, show de bola, para o mercado financeiro, uma lástima, né? Muito chato esse preço do petróleo estável aí nos 71 aos 76 dólares, nada a comentar para o petróleo por hora, tá? Já o minério de ferro, como o Léo falou, deu uma acordada, tá? Então em região de fim de fluxo comprador, entre o 113 até o 117, pessoal, mas é um dia com a abertura contratada positiva para Vale, Léo. 9h26, grande Brunão, obrigado, irmão, um abraço, a gente volta a falar na faixa das 10, até lá. Valeu, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.